Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Eu sou Graziele, sou daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu tenho 34 anos, esse aqui é o canal Sem Filtro, sem mimimi, sem lacração e sem medo do cancelamento. Gente, bom, todo mundo viu, né, o que aconteceu na Venezuela, né, um terremoto, enfim, todo mundo sabe que muitas pessoas, né, perderam familiares, perderam as coisas, né? E nós também tivemos coisas acontecendo que eventualmente boas, né? Tá todo mundo aí envolvido na Copa do Mundo, todo mundo empolgado, o Brasil ganhou ontem, passou, aquela coisa toda. Mas vamos lá. O jogador da seleção brasileira, né, que é o Neymar, né, doou um valor para poder ajudar as pessoas. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas vamos acreditar que foi verdade, que isso realmente aconteceu. E não é de hoje que o Neymar, quando tem essas situações extremas, que ele arregaça as mangas e faz a parte dele, né? Ele fez isso na tragédia do Rio Grande do Sul, ele foi lá, ele e o cantor Gustavo Lima, né? Pegou o helicóptero dele, que ele usa para passeio da família, mandou mantimentos, roupas, remédios para as pessoas, né? Para poder ajudar. E, gente, o que eu vejo com isso? Uma coisa que um cara falou, o cara falou assim, o seguinte: todo mundo só vê o erro do Neymar na vida pessoal. A vida pessoal dele é um problema dele. Eu não tenho que ficar aqui apontando se ele tá certo, se ele tá errado. É ele que tem que ver isso. Ele já é um adulto, a gente tem a mesma idade, então a gente sabe muito bem o que é, né? O que eu acho mais absurdo é que as pessoas que dizem ser ao contrário do que ele é, praticarem justamente o que eles não, o que acham errado, né? Assim, por que eu falo isso? A gente vê Luana Piovani, que sempre atacou ele, né? Que sempre fica reclamando, ela reclama de todo mundo, né? Quando o Periscope foi ajudar as pessoas na tragédia do Rio Grande do Sul, bancou combustível para o carro, bancou os jet skis, ficou lá dias ajudando as pessoas. E ela ficou aonde? Dentro de casa, em Portugal, reclamando e fumando a ervinha dela. Não é assim? Ficou falando a mesma coisa do Neymar também, não é? Ficou falando isso, ficou fazendo isso, enquanto ele foi lá e resolveu fazer a parte dele. Não é assim? Tem aquela Ana Paula Chevette que ganhou esse BBB desse ano agora, que diz ser socialista, né? Que acha que as fortunas têm que ser divididas igualmente, que fala que o Elon Musk deveria pegar a fortuna dele e fazer isso, isso, aquilo outro. Eu quero saber se ela vai pegar o dinheiro que ela ganhou do BBB, se ela vai doar para alguma coisa. Se ela vai arregaçar as mangas e vai fazer, ou ela vai ficar enchendo o saco na internet, como ela sempre faz. Não é assim? Ah, mas eu vi um fãzinho dela falar assim: ah, mas o dinheiro é dela, ela fala o que eu quiser. Pois bem, não é assim? Se ela pode querer cagar a regra no dinheiro do Elon Musk, então ela pode muito bem pegar o dinheiro dela e querer fazer alguma coisa, não é assim? Ela diz ser feminista, mas eu duvido que na casa dela não tenha uma empregada com carteira assinada, uma CLT, trabalhando uma escala 6 por 1. Eu acho muito difícil, não é assim? É hipocrisia. Sabe por que eu vejo isso? Porque aqui está escrito, eu abri aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, nas Sagradas Escrituras, que diz da parábola do bom samaritano. Aqui, ó. Esse que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não é assim? Ele disse: que está escrito na lei. Aí ele diz: respondendo, ele disse: amará o próximo a ti mesmo, blá, 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 blá. Ele respondeu. E Jesus respondeu bem: faze isso e viverás. Aí ele falou, porém, que justificar disse: e quem é o meu próximo? Aí descia um homem em Jerusalém. Jesus explicando para ele que desceu um homem em Jerusalém e ele foi assaltado. Não é assim? Esse homem foi assaltado, ele foi agredido e passou um sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote, naquela época, não é? Como existem também nos dias de hoje, isso pode ser no protestantismo e no catolicismo também, que são os religiosos. Os religiosos são aqueles assim, eles são muito bons na fala, na oratória, de falar, de convencer, de passar a firmeza ali. Mas eles são muito ruins na prática, eles são péssimos naquilo ali, porque eles não praticam o que eles vivem. É exatamente esse povo aí que eu falei com vocês. Eles falam, eles colocam muita carinha na internet, muita carinha no Instagram e fala que tem que dividir as fortunas. Eu sou a favor das mulheres, que é isso, isso, aquilo, outro. Mas na hora de arregaçar as mangas e fazer, eles não fazem não, gente.
Esse sacerdote que está aqui escrito no livro de Lucas, esse cara aqui, ele passou, ele viu o homem machucado, ele viu o homem ali que ele foi assaltado, mas ele não moveu um dedo para poder ajudar o cara. E sabe o que aconteceu? Passou um samaritano. O samaritano e os judeus, eles eram inimigos. É como se fossem israelitas e palestinos. Eles não poderiam se falar. Mas o samaritano, ele foi tomado por compaixão, ou seja, a misericórdia. Ele não quis saber quem era aquele homem. Ele quis ir lá ajudar. Ele pegou o cara, cuidou das feridas do cara, levou o cara numa hospedaria, pagou a diária dele e pagou a comida. Deixou lá dinheiro, ó, paga tudo que isso. Paga tudo o que ele precisar. Tá bom, gente? Eu tô vendo aqui porque eu tô livre. Tá aberto aqui, ó. Eu não tô lendo, não. Tô lendo o Google, não, tá? Eu tô lendo, ó. Lucas 10:25. Você pode ler nessa casa de escrituras que você vai ler. E isso também vale para essas pessoas. Você sabe por quê? Porque eles ficam reclamando disso o tempo todo. Felipe Neto, que acha que tem que se diz ser socialista. Você vê Felipe Neto indo lá botando a cara para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul? Você vê o Felipe Neto indo lá ajudar as pessoas na Venezuela? Ele não vai. Ele não vai. Cada um está contribuindo da sua maneira. Uns estão rezando, quem é católico, uns estão orando, quem for protestante, outros estão indo lá. A Luana estão indo lá ajudar. A Luana Piovani falou mal do povo evangélico, que o povo evangélico é o ser mais desprezível que tem. Eu aposto para vocês que tem muita igreja evangélica lá que estão ajudando aquelas pessoas. Tem muita gente. Tem muita gente que realmente vive aquilo. Que vai lá, ajuda, contribui para algum jeito, doa-se a si mesmo. Mas é diferente dela. Ela vai fazer o quê? Vai ficar na casa dela em Portugal reclamando. Faz o seguinte, então. Eu vou dar uma dica para essa mulher. Você pega os 300 mil reais que você pegou para falar da PEC da economia e doa o seu dinheiro. Vai lá. Não vai, né? Não vai fazer. A tal da Ana Paula Chevette, duvido que ela vai. Eu duvido que quando teve as tragédias no Rio Grande do Sul, se ela foi lá botar a carinha, os pezinhos dela na água suja, na água barrenta, podendo levar picada de cobra, podendo levar picada de escorpião, qualquer outro bicho que tivesse ali. Queriam pegar uma lectospirose. Duvido. Duvido. Quem foi lá ajudar? As mulheres de verdade. Mulheres que põem a cara para bater, mulheres que chamam a responsabilidade. Gente, isso aqui é para vocês. Não fica caindo nesse papinho desse povo de internet, não, gente. Tá? Ele luta pelas pessoas, não luta. Falar, até a Maritaca fala, porque vocês estão vendo uma falar aqui na frente de vocês. Mas fazer não, é difícil. Não é assim? O pessoal fala de povo evangélico, vai lá no hospital, igual eu faço uma vez na semana, para você ver a dor das pessoas. E você não saber, você faz sem esperar algo em troca. Você faz porque você tem compaixão com as pessoas. Você quer ajudar. Você quer doar um pouco de si. Você deixa de ser amante de você mesmo para poder amar o outro. Só que essas pessoas, gente, que eu citei para vocês, elas não amam ninguém. Elas amam o próprio ego, o próprio soberba, o próprio orgulho. E você que segue essas pessoas e acha que elas estão certas, eu acho que você precisa rever os seus conceitos. Sinceramente. Não tem condições. Você acha que realmente Felipe Neto, Ana Paula Chevette, Lona Piovani, eu esqueci de acrescentar ainda, Wagner Moura, para mim, um dos atores mais bostas que eu já vi. Pessoas mais bostas que eu já vi. O cara fala que é socialista, mas mora nos Estados Unidos. Só anda com coisa cara. Se preocupa com o Brasil, mas mora lá. Não é assim? Viva o SUS, mas vai em hospital particular. Não só ele, toda essa galera aí que eu falei. Todos aí falam isso. Aí vocês ficam seguindo esse povo achando que eles estão cuidando de vocês? É muito mais do que falar. É você pegar na cara e agir. Eu vejo as pessoas falando muito mal do Neymar pela vida particular, pelos erros, mas pelos acertos ninguém fala. Olha aqui. É por isso que ele é um cara, em questão de dinheiro, muito bilionário. Por quê? Porque nesse momento ele não olha se ele vai ficar mais pobre ou não. Ele quer ajudar. Ele faz a parte dele. Ele contribui com a parte dele.
Ele deixa de ser amante de si mesmo para poder ajudar as outras pessoas, para ter a compaixão. Não tem como você pedir a Deus misericórdia e compaixão se você não tem. É uma troca. Não é assim? Vamos procurar pelo menos, gente, ver quem são de verdade os verdadeiros bons samaritanos que estão perto da gente. As pessoas que realmente fazem, sem querer publicidade, sem querer like. Essas pessoas aí, gente, elas são, como eu falei, hipócritas. Elas são amantes delas mesmas. Elas não são boas samaritanas. Não são. Elas não contribuem em nada com a nossa vida. E você que cai nessa conversa aí e acha que tá certo, é como eu disse, você tem que rever os seus conceitos. E você tem que começar a pensar por você mesmo. Tem que parar de pensar por influenciador. Por você, gente. Deus deu a nós a capacidade de pensar. Ele colocou o cérebro na cabeça de cada um. Pense. Aprende a pensar. O que é melhor para você? Alguém que fala ou alguém que faz? Não é assim? Eu estou fazendo a minha parte. Eu posso fazer a minha parte. Pedindo a Deus que dê força a essas pessoas. Mas e você? Está fazendo o quê? Talvez você não pode ajudar com dinheiro. Talvez você não pode ajudar indo lá. Mas você pode, sei lá, rezar o seu terço, se você for católico. Orar, se você for evangélico. Se você não tiver crença nenhuma, só pede a Deus para ajudar. Não é assim? Só, sabe, gente? Não tem necessidade de você ficar seguindo esse povo, não. Deixa o influenciadorzinho morar na sua vida. Esse pessoal que fica aí falando essas coisas, eles não praticam metade daquilo que eles fazem. E isso aqui que eu tô falando, que tá no livro de Lucas, que serviu para os religiosos, serve para essas pessoas hoje. Aliás, isso aqui é tão atual quanto foi na época que Jesus Cristo falou. É muito atual. É mais atual ainda. Porque isso aqui ele falou para os religiosos. Isso aqui ele está falando para as pessoas de hoje. Para as pessoas que ficam falando isso, mas não praticam. Eu prefiro, nesse quesito de ajudar o próximo, eu prefiro 1000 vezes fazer. Porque aqui, nessa parte aí, só Deus está me vendo. Não tem câmera, não tem ninguém me vendo, a não ser Deus. Então, gente, vamos ver quem são os verdadeiros samaritanos. Não é assim? Ah, mas o Neymar, ele mete chip na cabeça da menina lá. Isso é um problema dele com ela. Eu não tenho nada a ver com isso. É a vida dele, eu tenho que cuidar da minha. Mas nesse sentido, em iniciativa como pessoa, eu tenho que admirar que ele se dispôs a fazer aquilo ali. É isso aí, gente. É mais um vídeo, tá? Um vídeo de hoje, tá bom? Curte, comenta, compartilha aqui a mensagem, tá bom? Isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até lá.